aqui na capital? Meu povo, é mais um acidente envolvendo ônibus. Dessa vez, um motociclista acabou morrendo. Isso foi na tarde de ontem. Ele vinha de moto, aí colidiu com um ônibus lá no bairro de Mangabeira e infelizmente morreu. E a esposa da vítima também estava com ele, se feriu, foi levada para o hospital. Vamos entender como foi que isso aconteceu? Foi ontem à tarde. Vem aqui na tela, reportagem do João Tiago. Mais uma tragédia envolvendo um ônibus coletivo na cidade de João Pessoa. O Luiz, um rapaz de 34 anos, acabou morrendo quando a moto dele colidiu com o ônibus aqui em Mangabeira, perto aqui do presídio. Esse acidente aconteceu mais ou menos por volta das 3h30 da tarde e quando a gente chegou aqui as informações eram as seguintes. Quando o ônibus estava virando aquela esquina, o Luiz acabou botando a moto dele para virar junto com o ônibus na esquina. Bateu na lateral do ônibus e, infelizmente, o ônibus passou por cima dele. Junto com o Luiz estava a Luciana, a esposa dele. A Luciana teve escoriações leves e foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa pelo Corpo de Bombeiros. Já o Luiz, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O ônibus está aqui, tinha cerca de 20 a 30 pessoas dentro do ônibus, porque eram as pessoas que estavam na visita de domingo no presídio, e é o ônibus justamente que atende aquela parte ali dos presídios. O condutor da moto entrou junto com o ônibus, né? E a lateral do carro, a parte traseira do ônibus, pegou ele. Segundo informações do pessoal da empresa, é um motorista experiente, não é um motorista que começou a dirigir ontem e ficou bastante abalado com o que aconteceu. Que tragédia, viu? Inclusive esse motorista ficou lá o tempo inteiro. Deixa eu primeiro trazer as informações do Hospital de Trauma, que a esposa, né, que foi atendida lá no Hospital de Trauma, passou pelos procedimentos médicos de emergência e ainda continua internada. O estado de saúde dela é considerado regular, mas é claro, né, que tem todo o trauma de ter estado num acidente e ainda mais de ver que o companheiro perdeu a vida, né? Vamos continuar falando sobre essa história de mais esse acidente envolvendo o ônibus. Vou ficar aqui na tela grande, porque agora eu vou chamar o Everton. Everton está chegando com informações que dizem respeito a essa sequência de acidentes envolvendo ônibus aqui na nossa capital. Ô Everton, boa tarde, porque na verdade tem uma sequência, às vezes o motorista do ônibus está diretamente envolvido, nesse caso não, mas e aí? O que a gente pode dizer, hein, meu amigo? Oi, Anny, boa tarde. Primeiro vamos listar esses acidentes para quem está em casa e não lembra desses acidentes. Já são 6 acidentes, começaram no dia 5, né? Foi aquele bem chocante aqui na Lagoa, eu acompanhei, você sabe disso, nós acompanhamos, nossa equipe esteve aqui e acompanhamos, fomos a primeira equipe a chegar, né? Deixa eu só trazer a lista desses acidentes desses 12 dias, né? O da Lagoa foi o primeiro, o segundo, Cruz das Armas, quando o motorista cruzou um canteiro pouco tempo depois, né, poucos dias depois do da Lagoa. O terceiro acidente foi aquele da Epitácio com a Bento da Gama, ali pertinho, né, naquele cruzamento onde houve a colisão entre um ônibus particular e também o ônibus de uma empresa de transporte coletivo. Outro acidente que aconteceu foi na Camilo de Holanda, na Camilo de Holanda não, aquela rua que dá direto, agora que me falha a memória, da subida ali para Cajepa, ali em Jaguaribe. Aquela rua ali, quando sai do centro, Diogo Velho, é a rua certa. Agora me falhou a memória, meu diretor me lembrou, Diogo Velho, então, que foi aquela questão dos camarões, né? Que o carro estava com carga de camarões, acabou colidindo. Outro acidente que aconteceu foi o da Monsenhor Valfredo Leal, a rua onde a TV Tambaú está presente, né? Ali perto daquele posto de gasolina. O ônibus ia fazer uma conversão à direita para entrar no Roger, o A002, que faz a linha do Alto Roger, e acabou que tinha um motoqueiro do lado direito, acabou tendo essa colisão
Quando a gente chegou, a cena que a gente se deparou era bem forte, né? A gente pensava até que o motociclista tinha se ferido de maneira grave, mas graças a Deus foi um livramento, né? A moto ficou até enterrada mesmo naquela parte ali debaixo da plataforma dos deficientes, das pessoas com deficiência, e ele, graças a Deus, conseguiu escapar com vida. E esse último acidente que infelizmente teve morte, que a gente viu aí na reportagem, que foi nesse fim de semana lá em Mangabeira. Aí, sobre todos esses acidentes, o Sintur se pronunciou, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos aqui de João Pessoa. O que é que o Sintur falou? Disse que está acompanhando separadamente cada um desses acidentes, que na verdade cada um de maneira separada, e as investigações de cada um deles. Também o Sintur reforçou que viu algumas imagens e analisou. Imagens essas das câmeras da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB. Os acidentes que aconteceram no dia 13 e 14, respectivamente, foram aquele na Epitácio, no finalzinho da tarde, início da noite, e também aquele acidente na Camilo de Holanda, como a gente acabou de frisar. Esses dois acidentes, pelo menos, o Sintur disse que não foi culpa nem do motorista, nem por falha mecânica. Reforçou também que segue fazendo exames e também atividades laborais para que os funcionários consigam prestar serviços com qualidade à sociedade, e que vai reforçar também o poder fiscalizador do Sintur, o Sintur JP, né, o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de João Pessoa. A gente também falou com o Sindicato dos Motoristas. Quem ia estar com a gente aqui hoje era o Pádua, né, o Antônio de Pádua, que é o presidente, só que ele não pôde vir. Mesmo assim, ele conversou com a nossa produção e trouxe algumas informações para a gente. Ele disse, então, que hoje João Pessoa conta com 472 ônibus na frota, que fazem aí juntos, durante um mês, a cada mês, fazem 4.300.000 viagens mensalmente. O número chocou um pouco, né? A gente achou forte esse número, né? 4 milhões, mas ele reforçou que era isso mesmo, 4.300.000 viagens por mês, que são feitas aqui em João Pessoa, e que o número, esses acidentes que aconteceram, né, esses 6 acidentes, estão dentro da normalidade se comparar com a quantidade de viagens que acontecem, e que esse fato de o pouco tempo entre os acidentes não passa, no caso, de coincidência. Foi essa palavra usada pelo Antônio de Pádua quando conversou com a nossa produção logo mais cedo. Essas são as informações que a gente traz nesse momento do trânsito com tranquilidade, aqui fluindo no Parque da Lagoa. Graças a Deus, nada anormal. A gente espera que permaneça desse jeito, os ônibus com tranquilidade aqui nesse momento, nesse instante onde a gente está. Novo Parque da Lagoa, onde aconteceu o primeiro acidente no dia 5. A gente espera, claro, que não aconteça mais nenhum, né? Volto com você aí, Anne. Tomara, viu? Obrigada, Everton. Esse comparativo que o Sintur fez é que nem a história de você pegar um avião, né? Você dizer, mas o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Porque se você for fazer um comparativo com o número de viagens e com o número de avião que cai, realmente, né? Mas que é estranho, né? E não só, é claro, também reforçando o que o Everton disse, não por culpa dos motoristas, porque a gente viu que desde a sexta-feira os ônibus estão se envolvendo nos acidentes, mas o ônibus, né, o motorista nessa hora, ele nem tem culpa, né? No caso do Camarão, no caso lá do choque na Epitácio Pessoa, nesse caso agora que aconteceu ontem lá em Mangabeira, inclusive a foto mostra que o lado onde ocorreu o impacto é o lado contrário do motorista, mas também a gente fica se perguntando, né? O que acontece então com esse motorista que involuntariamente se envolve num acidente e agora o homem morreu, rapaz? É pra gente seguir acompanhando e rezando, né? Que nada mais aconteça. Deixa eu trazer mais uma informação para você ainda.